Olá, aluno e aluna que está acessando essa videoaula. Eu sou a professora Cássia de Souza Coelho, professora de matemática da Escola 7 Maria Pires Lima. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre a matemática financeira e o nosso conteúdo de hoje são os juros simples. E para isso, a gente vai continuar com o estudo de capital, taxa de juros, tempo e montante. Os objetivos específicos para esta aula, compreender as situações cotidianas que envolvem juros simples, conceituar juros simples e seus elementos como capital, taxa de juros, tempo e montante, e resolver exercícios de fixação e de aplicação sobre juros simples. Compreendendo as situações cotidianas que envolvem juros simples. Considere a seguinte situação. Todo dia 15, Luiz Henrique paga a conta mensal do pacote de TV por assinatura internet de sua residência, a qual vence nesse dia. Em certo mês, porém, ele se esqueceu de pagá-la e lembrou-se apenas no dia 28 do mesmo mês, que deixara de fazer o pagamento, dirigindo-se imediatamente ao banco. Quando pegou a fatura, ele viu que o valor a ser pago na data do vencimento dia 15 era de R$ 160,50. Um pouco mais abaixo, leu a seguinte orientação. Após o vencimento, serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia, ou 1% ao mês, e multa de 2% a serem incluídos na próxima fatura. O termo juros de mora, comum no dia a dia, diz respeito à penalização imposta a um consumidor pelo atraso no cumprimento de sua obrigação. Rapidamente, com uma calculadora, Luiz Henrique chegou à conclusão de que na fatura seguinte seria cobrado aproximadamente um total de R$ 3,90 de encargos provenientes do atraso do pagamento. Mas como que ele chegou nesse valor? Inicialmente, ele calculou 2% de R$ 160,50, que é o valor correspondente à multa e que é independente do número de dias de atraso. Então, aqui, calculando 2% de 150, 2% fica 2 dividido para 100, que dá 0,2, vezes R$ 160,50, eu obtenho um valor de R$ 3,21. Em seguida, ele calculou o juro diário cobrado, porque diz o seguinte, que por dias vencidos, por dias de vencimento, é pago uma taxa de 0,033% ao dia. Então, 0,033 vezes R$ 160,50, transformando 0,033 em taxa unitária e multiplicando por R$ 160,50, a gente acha aproximadamente um valor de 0,053 centavos. Aqui vale a pena lembrar que nosso sistema monetário não dispõe de moedas com valores inferiores a 1 centavo. Desse modo, 0,053 é um valor teórico compreendido entre 5 centavos e 6 centavos. E será arredondado mais adiante. Multiplicando esse valor de 0,053 centavos por 13 dias, porque ele atrasou o valor do pagamento da fatura dele por 13 dias. Por quê? Porque do dia 15 até o dia 28 tem-se um intervalo de 13 dias. Então, 13 vezes o valor da multa, que é 0,053 centavos, dá aproximadamente 69 centavos. E somando o valor de 2% de R$ 160,50 mais os juros diários, ele chega aos encargos de R$ 3,21 mais 69 centavos, tendo ele que arcar com os juros, com uma despesa a mais de R$ 3,90. Conceituando os juros simples e seus elementos como capital, taxa de juros, tempo e montante. Conceito. Observe que nessa transação a taxa de juros sempre incide sobre o mesmo valor, isto é, sobre o valor original da conta, gerando, desse modo, o mesmo juro por período considerado. No exemplo, o juro por dia é o mesmo. Então, para fazer um comparativo do que é o regime de juros simples, seria bom a gente citar o que é o regime de juros compostos. No regime de juros simples, o capital, a taxa de juros sempre vai
incidir sobre o capital inicial, o dinheiro que você aplica. Já no regime de juros compostos, que nós não vamos aqui nos concentrar muito nele, todo mês é gerado um novo montante, porque o capital inicial mais a taxa vão gerar um novo capital e assim por diante, até chegar ao final da aplicação, que se terá um montante final. Já no regime de juros simples, o capital é sempre o mesmo, né? E o montante só é gerado no final da aplicação. Vamos construir uma tabela para representar o juro total devido em função do número de dias de atraso, considerando os dados do exemplo anterior, da questão lá do Henrique. Número de dias de atraso, então, para um dia de atraso, ele paga 0,053 centavos. Para 2 dias de atraso, ele paga 0,106 centavos. Para 3 dias de atraso, ele paga 0,159 centavos e assim por diante. Para qualquer par de valores da tabela acima, notemos que há uma razão, né, entre os juros e o número de dias, e essa razão é constante. Desse modo, as grandezas juro e número de dias de atraso são diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade vale 0,053, que é aproximadamente igual a 0,033% de R$ 160,50, que é a taxa de juros aplicada sobre o capital. É aquele juros diário, né, que equivale a 1% mensal. Vamos generalizar essa ideia aplicando-se juros simples a um capital, a uma taxa I por período, com I expresso na forma decimal, durante N períodos, e obtemos os juros totais J, tais que J dividido por N, os juros dividido pela taxa, é igual a uma constante. A constante é dada pelo produto da taxa de juros I pelo capital C. Então, J, que é o juros dividido por N, que é o tempo, é igual a I vezes C. J é igual ao capital vezes a taxa I vezes o tempo N. O montante obtido será a soma do capital com os juros. Fazendo uma substituição aqui de juros, né? Como juros é C vezes I vezes N, que é o produto entre o capital, a taxa e o tempo, a gente somente substitui. O montante será igual a C mais C vezes I vezes N. Colocando esse C em evidência, eu tenho que montante é igual a C, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, vezes N, que é o tempo. Bira fez um empréstimo de R$ 250 com um amigo e combinou de pagá-los ao final de 4 meses, acrescido de juros simples de 6%. Qual será o total que deverá ser desembolsado por Bira após esse período? Vamos agora extrair os dados da questão. Eu tenho que o capital é de R$ 250, porque o empréstimo que ele fez, o valor inicial que ele pegou foi de R$ 250. O tempo é 4 meses, porque ele só vai pagar esse empréstimo ao final de 4 meses, né? A taxa de juros I é de 6% ao mês. Então, a cada mês ela rende 6%. E os juros eu não sei, eu vou encontrar. E o montante também eu não sei. Eu consigo encontrar o montante a partir do momento que eu tenho o capital e tenho o valor dos juros. Os juros, pessoal, segundo a nossa equaçãozinha, juros é igual ao produto do capital, taxa e tempo. Eu sei quem é o capital, 250. A taxa eu vou transformar em taxa unitária ou forma decimal. 6 dividido para 100 dá 0,06, vezes T, que é o tempo, que é 4 meses. Então, eu fico com 250 vezes 0,06 vezes 4, que é uma informação que está aqui omitida, mas eu posso saber que é 4, que dá R$ 60. Então, os juros desse empréstimo é de R$ 60. Ok, se eu sei que o montante é o capital mais os juros, e eu já tenho o preço do capital e dos juros, então o montante é igual a R$ 310, que é a soma de 250 do capital mais os R$ 60 de juros.
Então, aqui nós temos uma atividade para casa de fixação do livro didático na página 162, nas questões 24 e 25. Nessa questão 24 aqui, pessoal, vocês vão obter o montante da dívida, de uma dívida contraída a juros simples nas seguintes condições. No item A eu tenho um capital de 400, uma taxa de 48% ao ano e um prazo de 5 meses. Então, vocês vão determinar o montante, assim como no item B e no item C. Na questão 25 diz o seguinte: uma conta de gás no valor de R$ 48,00 com vencimento para 13 de abril trazia a seguinte informação. Se a conta for paga após o vencimento, incidirão sobre o seu valor uma multa de 2% e juros de 0,033 ao dia, que serão incluídos na conta futura. Qual será o acréscimo a ser pago sobre o valor da próxima conta por um consumidor que quitou o débito em 17 de abril? Nós temos que o vencimento é dia 13 e ele pagou só no dia 17, então ele pagou com 4 dias de atraso, né? Porque do dia 13 para o dia 17 passam-se 4 dias. Então, com esse atraso aí, será qual que vai ser o valor que ele terá que desembolsar? E se ele tivesse atrasado o dobro do número de dias para efetuar o pagamento, ou seja, se na primeira situação diz que ele atrasou 4 dias, e eu estou fazendo aqui uma segunda pergunta sobre o dobro do número de dias, então eu estou falando de 8 dias. Então, qual que seria o valor a ser desembolsado? Para a resolução da atividade, pessoal, vocês devem assistir e tirar as dúvidas, né, com o vídeo, e caso vocês precisem, eu estou à disposição por um número de WhatsApp que já foi fornecido. Bons estudos e é isso aí.